Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje eu trago mais um votuporanguense, ou que viveu muito em Votuporanga, tem história em Votuporanga, que está em Rondônia, em Porto Velho. Mas ele tem muita história aqui, não só em Votuporanga, como em Fernandópolis também. Beni Andrade. Beni, muito obrigado por ter aceito esse bate-papo nosso. Ô Zé, quem agradece sou eu, né, meu amigo? E muito bom, mas muito bom mesmo estar aqui com você. Muito obrigado. Beni, vamos começar do início. Como que você veio para Votuporanga? Você veio sozinho, veio família? Como é que foi a tua vinda? E de onde você veio e quando você veio? A cegonha me levou para Votuporanga, Ah, você nasceu aqui? exatamente ali na rua Paraíba, esquina com a Pernambuco. E, e os seus pais faziam o quê em Votuporanga? Olha, meu pai era dono de um posto de gasolina ali na Paraíba com a Amazonas. Sim. Hoje parece que é bandeira Shell, não sei, mas na época era bandeira Esso. Ali era o posto de gasolina do meu pai. Aquele posto era bastante antigo, né, Beni? Parece que chamava Posto São Paulo, não é? Posto São Paulo, bandeira S. Isso mesmo. Sim. Bom, e aí você estudou lá no, onde é a prefeitura hoje, lá no... Exatamente. Exatamente. E com o passar do tempo, acabei indo lá para o Instituto de Educação Dr. José Manuel Lobo. Que era uma grande escola. Exatamente. Aí lá eu fui tocar na fanfarra, é mole, cara. Mas Sério? é isso aí. Não, mas, ô Beni, tocar na fanfarra era o grande sonho de todo estudante, não era? É verdade. É incrível, que coisa. Sabe, até hoje eu lembro disso, da vontade, do sonho que a gente tinha. Não, peraí, eu vou tocar na fanfarra. Então chegavam aquelas datas, né, históricas, enfim, comemorativas. Que, que alegria, cara, que orgulho. Eu tocava caixinha, de repente, entendeu? Lá na fanfarra. Mas você tem razão. A gente tinha uma vontade e um sonho muito grande de um dia tocar na fanfarra. E aqui tinha fanfarra do Cruzeiro do Sul, que era... Ah, ali era barra pesada. Ali era barra pesada, meu. Não é para qualquer um, não. Ô Beni, agora só tinha no IE e no Cruzeiro do Sul ou tinha mais escola que tinha fanfarra aqui? Porque eu só ouço falar dessas duas. Por incrível que pareça, eu também só ouço falar, sempre ouvi falar das duas. Não me lembro de ter outra. Porque além de desfilar na Rua Amazonas, 7 de setembro, aniversário da cidade e tal, às vezes tinha algum evento no Plínio Marim, não tinha? Tinha. Se não me falha a memória, eu posso estar errado, mas tinha um festival de fanfarra, Isso. entendeu? E que vinham fanfarras de toda a região, entendeu? Eu posso estar enganado, mas Não, eu me... eu acho que era isso mesmo, era um festival de fanfarras, né? Isso, exatamente. Bom, Beni, é, como é que começou o seu gosto pelo microfone? É o seguinte, como diz você, vamos começar do começo. Sim. Né? Eu morava com meu cunhado Mário Mata, ali nos fundos do Cine Votuporanga. E eu era um mecânico de bicicleta. Eu consertava a bicicleta. Né? Mas trabalhando ali, tinha aquela mania de ficar narrando futebol, falando alto, aquela coisa toda. Né? Pela paixão que eu tinha pelo rádio, Isso aí você tinha quantos anos mais ou menos, Beni? olha,
Eu acho que aí eu tinha já uns 15, 16 anos. Tá. E aí, o que acontece? Eu morava lá nos fundos do Cine Votuporanga, e numa edícula onde eu morava, na casa do meu cunhado, fazia, é, é, era- fazia divisa com um apartamento do Hotel Amazonas, Sim. onde morava o J. Ávila. Ah, E eu, muitas vezes, tomando meu banho também, narrava junto. narrava jogo, enfim. Até que um dia, o Luiz Carlos Bordoni, que não saía ali da oficina de bicicleta, da agência de bicicleta, e ficava vendo eu fazer essas palhaçadas, né? Aí um dia ele chamou o Ávila, falou, Ávila, é o seguinte, tem um rapaz ali, assim, 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 ele tem um sonho de ser radialista, ele fica lá narrando o jogo o dia inteiro, falando não sei o quê. O Ávila, traz ele aqui, O Ávila era o quê? gerente da Piratininga. Ah, ele era gerente da Piratininga. Exatamente. E aí fui lá, né? E ele falou bem, e olha, vamos ver se dá para você encarar isso aí. Aí eu comecei. E por incrível que pareça, a primeira vez que eu peguei o microfone fora da rádio, você imagina, na rádio já tremia. Imagina perante um público, né? E aí, Corinthians e Votuporanguense, no Plínio Marinho, que eu fui fazer pista, eu fui fazer reportagem volante. Eu nunca vi tanta tremedeira na minha vida. Ô Zé, era terrível, cara. Olha, sinceramente, desculpa, mas você, toda aquela emoção, toda aquela vontade que você tinha, ela fica um pouco balanceada com aquela com aquela preocupação de fazer errado, e aí vem o nervosismo, aí vem a tremedeira, mas foi ali a primeira vez que eu usei o microfone de rádio fora da emissora. Ô, Beni, e eu estava pensando, você estava falando, estava pensando aqui, que você não ia fazer uma reportagem qualquer. Você ia estar fazendo jogo com os teus ídolos, tanto da Votuporanguense quanto do Corinthians. Exatamente isso, Zé, você tem razão. É o seguinte, eu fico claro que com os meus ídolos da Votuporanguense, a gente já tinha uma intimidade, a gente já tinha um relacionamento. Agora, do outro lado, Rivelino, Flávio, enfim, aquela, aquela turma que a gente admirava realmente, né? E foi um momento assim muito emocionante e inesquecível. Bom, e aí você. Agora, você só fazia reportagem e tal, ou você também fazia programa de música? Bom, vamos lá. Além da reportagem, eu e o Cláudio Pravet, nós apresentávamos o programa de esporte na Piratininga. Se não me falha a memória, coisa de começava às 11 horas da manhã, ou meio-dia, ou coisa parecida. Foi um aprendizado extraordinário. E o redator-chefe, o redator-chefe era o nosso amigo Célio Honório. O Célio redigia tudo, chegava lá, entregava minhas laudas para o Cláudio, né? Tá. Só que a gente, naquela época, não tinha o costume de ler Antes. de microfone. Até que um dia, o Célio escreveu sobre o treino do São Paulo que tinha acontecido de manhã. Mas ele, na redação, ele explicava, e acho que era o Toninho Guerreiro, não sei, não participou do treino porque estava usando uma bota de gesso, mas só que ele colocou um S.
aí no meio. E você lê. Zé, a coisa ficou ruim. Deu uma crise de risco entre eu e o Cláudio Craveiro. Quase fomos obrigados a tirar o programa do ar. Você imagina, pegou de surpresa. A gente não tinha aquele costume, não. Vamos passar aqui, vamos repassar aqui. Não, o Célio entregava e a gente ia direto pro microfone. Mas, Beni, agora esse negócio de ler antes, eu não conheço nenhum apresentador que fazia isso. Eu também não lembro. Fazia. Tem aquela famosa, né, que o cara pegava jornal, fulano de tal, foto abaixo. Foto abaixo. Exatamente. Tinha isso. Bom, e aí você... E aí, Zé, acabou o Beni fazer programa musical, né? Muitas vezes durante o dia, muitas vezes à noite, né? Então a gente... ali começou a grande faculdade da vida que eu acho. Sim. Ali trabalhou o Exupério Martins também? Ou não? A Piratininga não. O Exupério, ele começou ali na Rádio Clube, né? Eu lembro que o Exupério tinha um programa musical à noite e eu adorava, porque ele falava assim, bom, se você quiser, mande o seu pedido, que eu toco, mas por favor, não venha com Jair Adriano e Vanderlei Cardoso. Ai, Ele ele só queria tocar a nata, né? a nata. Eu não sei se é esse programa que o Exupério fazia, mas a Rádio Clube, ela dominava a audiência, principalmente à noite, durante o dia também. Mas por quê? Eles colocaram em vários postes ali da Rua Amazonas, Sim, aquelas cornetas alto-falantes, né? E me parece, eu não sei se era o Oliveira Prates ou o Alberto Mariano, que apresentava um musical para a cidade. Eu não sei se você lembra disso. sim. Então, a gente passeando ali na Praça Fernando Costa, passeando ali na Concha Acústica, ou naquele trecho ali da Rua Amazonas, e a gente acompanhando um musical para a cidade, com músicas maravilhosas, me lembro muito, na época, Ray Conniff, Billy Vogel, enfim, eram momentos agradabilíssimos ficar ali acompanhando a programação da Rádio Clube. Ô, Beni, você teve uma amizade muito grande com o Exupério Martins, né? Fomos amigos, sim. Veja bem, é um negócio emocionante, porque quando o Exupério sofreu aquele bendito acidente, eu trabalhava com ele em Pernambucas, né? E olha, rapaz, foram momentos assim terríveis, terríveis. E ele era muito novo, né, Beni? Muito novo, muito novo. Ele e o Alcides Corsini, outro grande amigo de rádio, o Corsini tinha um tamanquia branco e resolveram ir lá para a Água Vermelha. Passear, enfim. E na volta pegaram uma chuva violenta e o Corsini acabou jogando o carro no acostamento, só que aí tinha um caminhão parado. Pelo amor de Deus. E aí acabou entrando na traseira do caminhão. O Corsini não sofreu grandes ferimentos, mas infelizmente o nosso Exupério Vitor Martins faleceu naquele trágico acidente. Ele era um grande repórter, né? Grande repórter, e uma grande figura, né? E um cara muito inteligente, de uma inteligência fantástica. Ele é o seguinte, rapaz,
eu até me emociono dizer isso, mas um grande amigo, uma grande criatura. Porque, na verdade, veja bem, eu trabalhava na rádio difusora e o Exupério na educadora. Mesmo sendo adversários, né, vamos dizer assim, mas éramos grandes amigos. Enquanto não chegava aquelas 5h30, 6 horas, para ir ali na padaria debaixo da rádio, né, para matar a sede, não tinha jeito. Bom, ô Beni, então você ficou aqui na Rádio Piratininga, e aí você foi para Fernandópolis? Eu saí da Piratininga, eu fui para a Cultura de Jales, É. lá com o Vanderlei Garcia, né? Aí eu saí de Jales e fui para Fernandópolis. De Fernandópolis, eu voltei para Votuporanga e fui trabalhar na Rádio Clube. O Luiz Iboiro me convidou, falou com o seu Nelson Camargo, o Léo Oliveira Filho, o pessoal ali, né? E acabaram me levando para a Rádio Clube. E da Rádio Clube, eu, o Luiz Iboiro, a esposa, o Neide Aparecida, o Marquinhos, nós recebemos um convite do José Nelson Carvalho, lá da família dos portugueses, lá da fazenda, né? Ele era casado com a Maria José, se não me engano, da família dos portugueses lá da fazenda. Ele nos fez um convite e nós acabamos aceitando e fomos para Marília, na rádio Dirceu de Marília. Ficamos em Marília, porque assim, ó, o que aconteceu? Isso foi em 1978. Nós deixamos a Votuporanguense campeã em 1978. Terminou o campeonato, botamos a faixa de campeão e fomos para Marília. E em Marília ficamos lá aproximadamente 3 ou 4 anos, quando o Edmar Costa, que já estava aqui na região amazônica, principalmente em Manaus, com uma das maiores agências de publicidade da região norte deste país, estava fazendo o trabalho de transição de Rondônia, de território para estado. Ele, muito amigo do então governador Jorge Teixeira de Oliveira. Teixeirão? Teixeira. Aí, o que ele fez? Convidou o Luiz. O Luiz falou, ó, tudo bem, não é só eu não, tem fulano, beltrano, tá. Ele montou um time lá. Aí o Edmar, vem todo mundo. E aí aconteceu a nossa vinda para Porto Velho, aqui para o estado de Rondônia. E tem uma boa parte disso que você participou também, que você fez parte também da história do processo de Rondônia de território para estado. Mas só que eu fui para Ji-Paraná. Você foi para Ji-Paraná. Onde abriu o jornal lá. Isso, exatamente isso. E tinha uma rádio Alvorada. Alvorada, Agora, Beni, quando você estava em Marília, você ficou uma época também com a Rádio Verinha, né? É assim. O José Nelson Carvalho, ele era dono da Dirceu e da Rádio Verinha. Então, vira e mexe, a gente estava fazendo alguma coisa na Verinha, fazendo outra coisa na Dirceu. Então, estava tudo em casa. Sei. Eu lembro, né? Que tinha o Luiz Araújo, né? Que era o... Saudoso Luiz Araújo. Gente finíssima também. Ali pela Verinha passaram grandes nomes do rádio, né? Inclusive o próprio Osmar, acho que o Dinamérico Aguiar também, uma coisa parecida. Sabe,
Era interessante aquela época. Tinham grandes nomes do rádio esportivo, ali em Marília, o próprio Chupeta, esqueci o nome do Chupeta, narrador de futebol, o Éder Luiz também. Né? Eram os irmãos do Osmar Santos. O Odinei. O Odinei e Edson. Odinei Edson, que, aliás, esse nome foi o Luiz Ivolho que sugeriu para ele. Porque ele chegou lá de Oswaldo Cruz para trabalhar na Verinha. O Osmar Santos estava lá, ou não? Não, o Osmar já estava na Globo, se não me engano. Mas aí o Osmar falou lá com o Luiz para dar uma oportunidade para o Odinei ir pegando macetes, né? E aí chamou o Odinei Santos. Odinei, o nome dele. Aí o Luiz sugeriu o Odinei Santos. Então, ficou assim. Bom, Beni, agora você chegou a trabalhar também em São Paulo, na Gazeta, não chegou? Rapaz, eu trabalhei um curto espaço de tempo na Rádio Gazeta. E eu me lembro, com muitas saudades, da equipe disparada no esporte, comandada pelo Milton Peruzzi, Zé Italiano, Dalmo Pessoa, Barbosa Filho, Só feio. Milton Campos, que cobria o boxe em São Paulo. Tem mais ali, gente? Um monte de gente maravilhosa. O Galvão Bueno também trabalhou, né? O Galvão, porque aconteceu o seguinte. Na verdade, aconteceu um concurso para o locutor esportivo na Gazeta. Só que na Gazeta, naquela época, trabalhava o Jorge Baceto e o Jaime Augusto Antunes Neto, o Jaime. E ambos fazendo de tudo para que eu fosse contratado. Fazendo de tudo. E o Galvão Bueno também participando desse concurso. E foi até lá no auditório da TV Gazeta. Então, Zé, vamos lá. Sei quanto o auditório lotado de candidatos, né? Aí, finalmente, me parece que foram 4 ou 5 aprovados. O Galvão, o Flávio Prado, este que vos fala, e mais um que eu não me lembro o nome. Mas foi essa turminha aí, entendeu? E foi muito legal. Fiquei muito pouco tempo por problemas familiares, né? Mas foi um pequeno espaço de tempo muito importante na minha vida. Um negócio Beni, que ano que foi isso? O GB trabalhava também na Gazeta, o Geraldo Bloch. Que ano que foi isso? 75? 74, se não me falha a memória. Eu participei desse concurso. Você está de brincadeira? Porque é o seguinte, eu estudava ali na Casper Libero. E aí, o Valmir Salaro, que estudava na minha classe, falou para mim, Zé, tá tendo um concurso para repórter, só que era repórter de campo. Eu acho que tinha as duas categorias. Vamos fazer? Eu falei, Valmir, eu não. Mexeu tanto, sabe que eu... E tinha gente a dar com pau. Eu falei, Valmir, eu vou embora. Não, vamos. E eu fui ficando, Beni. Eu fui ficando. Eu estou falando isso porque na entrevista sobraram eu e o Flávio e o Flavinho.
Meu Deus do céu. Aí, o, como é que chamava o que fazia? Peri? Como é que era o cara que fazia as entrevistas com a gente? Eu não ligava assim muito para futebol. Ele falou: que time você torce? Eu falei: Corinthians. Quanto ficou o jogo ontem? Meu, eu tinha ouvido falar. Ah, ficou 2-1. Quem fez os gols? Eu falei: pô, não sei. É, meu. Aí ele falou: bom, agora, Flavinho, que time você torce? São Paulo. Da escalação do São Paulo, ele falou: de que ano? Ai, O cara sabia tudo. Aí esse cara falou para mim: olha, ele é melhor. Eu falei: não, eu acho que você nem devia ter feito esse concurso. Eu participei desse concurso, veja só. Aí ficou o Flavinho, porque aí eu fui trabalhar na você Gazeta. está falando do Roberto Petri? Roberto Petri. Roberto Petri. Tá. Aí eu fui trabalhar no jornal, a Gazeta Esportiva, que o Flavinho trabalhava. O Flavinho cobriu o São Paulo lá. E eu trabalhei com ele lá na Gazeta Esportiva. O mundo é pequeno, hein? É. Então a gente estava trombando ali, né? Caramba. Que estava sempre ali o Rosa, Jonas o Rosa. Jonas Rosa. O Jonas Rosa fazia técnica, né? Isso. É. O Jonas Rosa, o Jorge Baceto e o Jaime Antunes, eles pertenciam à parte de transmissão externa. Eles eram técnicos de externa, né? A Gazeta fazia futebol dia e noite. Fazia. Um negócio impressionante. A Gazeta tinha uma equipe, e o jornal, então, nem se fala. O jornal, né? Bom, Beni, aí aí você diz por problemas de saúde, você teve que sair de São Paulo. Aí você foi para onde? O problema é o seguinte, é que a minha filha mais velha, ela sofria de bronquite. Aí você imagina o que é bronquite numa São Paulo. Então, tive que ir para o interior. E foi aí que eu fui para a Rádio Cultura de Jales. Ah, tá. Entendeu? E é isso aí. Ô, Beni, vamos falar das figuras de Votuporanga. Aqui teve algumas pessoas feras, né? Que você trabalhou, né? Luiz Ivoiro, o Bordone, Bordone, Léo de Oliveira Filho, Léo de Oliveira. O Léo era um grande grande ator, né? pessoa muito querida. Né? É. O próprio Alberto Mariana, eu tinha uma admiração por aquele vozeirão dele. Né? Tinha. Quem mais aí, meu Deus? Tinha gente aí. Cláudio Craveiro. O próprio Cláudio Craveiro, né? Que a gente praticamente irmão. Até hoje a gente se relaciona muito bem, graças a Deus. E o Sérgio de Oliveira, que hoje ele mora em Rio Preto, é o Sérgio Carvalho, né? Jornalista, repórter da Bandeirantes, muitos anos. Ele deixou a Piratininga de Votuporanga e me parece que voltou para São José do Rio Preto. É o que a gente chamava ele de Carvalho ou não? É o outro Carvalho? É. Sérgio Carvalho, que na nossa época, na Piratininga, ele era Sérgio de Oliveira. Ah, tá. Ô, Benê, e você pegou uma época de ouro da Votuporanguense, né? Olha, na verdade, eu comecei a cobrir a Votuporanguense em 1967. Com aquele timinho. Aquele time muito, olha, Zé, um negócio, cara, é emocionante. E aí, infelizmente, tinha aqueles altos e baixos, né? Uma hora a Votuporanguense estava lá em cima, outra hora ela nem existia mais. É.
lamentável, mas aconteceu muito isso. E o ápice, para mim, o próprio Luiz Ivoire, e para todos nós torcedores da Votuporanguense, 78 foi o grande momento. Sem contar aquela disputa lá atrás, contra o 15 de Piracicaba. Sim. Né? Sem contar isso aí. Mas 78, o Acosta era o técnico, né? E foi assim, contra o rádio de Mococa, a grande final. E nós quase tivemos um infarto. Aquilo foi louco. Conquista do título que foi inesquecível, maravilhoso. Foi. Agora, é interessante, Zé, você falou, porque o futebol, ele tem os seus colaterais, vamos dizer assim. Traz coisas que, o dia que estava jogando à noite, no Plínio Marim, Votuporanguense, 15 de novembro de Piracicaba, me parece que o Bidão era o goleiro. E, se não me falha a memória, o Bidão é meu irmão, meu amigo, querido. Nós fomos juntos lá para o Parque São Jorge, em São Paulo, para o Bidão se submeter a um teste no Corinthians. O técnico era o Rato. O Bidão fez, acho que 2 ou 3 treinos. O Rato falou, olha, eu preciso que você fique aqui mais algum tempo para que eu possa te avaliar melhor. O Bidão não aceitou, não quis ficar, e aí nós voltamos para Votuporanga. Mas foi uma grande oportunidade que o Bidão deixou para lá. Mas veja bem, interessante que neste Votuporanguense, e 15 de Piracicaba à noite, chovendo. Foi o dia da inauguração dos refletores. Exato. Eu já estava, 1h da manhã, 2h, sei lá, já estava dormindo, quando alguém bate na minha porta. Bateu, falei, cacete, essa hora, velho. Aí fui atender. Um senhor me pedindo um grande favor. Ele estava no Hotel Amazonas, esse senhor, e a Mercedes dele estacionada em frente. E algum idiota foi lá, esvaziou o pneu da Mercedes dele. Então ele veio pedir que se eu pudesse abrir a oficina de bicicletas para usar o nosso, como é que chama? Compressor para encher o pneu dele. Fiz isso tranquilo, tal, sem nenhum problema. Ficou muito grato. E aí eu descobri quem era. Comendador Humberto da Bronze. Sabe, umas coisas assim. Só o futebol que proporciona essas coisas. Só. É um negócio impressionante. Mas Beni, agora você saiu em muito menos foto do que o Cláudio Craveiro, né? Ah, não, só dá o Cláudio Craveiro. O Cláudio Craveiro, acho que ele era dono de todas as fotos da cidade, né? Porque eu não tinha aquele ímpeto de encostar lá no time que estava sendo fotografado. Eu nunca tive essa, sabe? Mas o Cláudio não, velho. O Cláudio passava por cima de todo mundo. Dava aquela gravata no jogador. Exatamente isso, para ser fotografado. É interessante isso. E, Beni, e como é que foi esse choque cultural, sei lá, do estado de São Paulo para Rondônia? Teve algum problema de adaptação? Você começou a ter dificuldade ou não? É tudo a mesma coisa? Tudo a mesma coisa. A grande chave para que, quando você chega numa comunidade estranha que você não conhece, a grande chave é obedecer e respeitar a cultura local.
é a primeira coisa que você tem que fazer. E quando você respeita a cultura local, você começa então a interagir com as pessoas desse local. E o resultado, as pessoas começam a te admirar, começam a te respeitar, e aí as portas se abrem para você. É um negócio maravilhoso, sabe? Então, para mim, não teve, sim, nenhuma. Não tenho o que dizer sobre um choque cultural, nada disso. Claro que a gente tem coisas, por exemplo, que se fala muito aqui e que eu nunca ouvi falar em Votuporanga. Então, aos poucos, a gente vai tomando conta também dessa situação e se acostumando com isso. Ô, Beni, é verdade que quando vocês assumiram a Rádio Caiari, que foi arrendada, Isso. que era dos padres, né? Era da igreja. Era da igreja. Diz que o Luiz Ivoiro foi conversar com um dos padres lá, e ele tinha uma missa, ou um programa, que ia até o início do jogo. Isso. Aí o Luiz falou assim, não, mas eu não posso começar a narração, o jogo começando. Diz que ele falou, não, mas todo jogo começa 0-0. Meu Deus do céu. É verdade isso? E é verdade mesmo, mas é verdade. E é engraçado que essas coisas também só aconteciam com o Luiz, né? Só. Eu nunca vi, sabe, um sujeito para atrair esse tipo de coisa. É impressionante, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, eu sempre falo de você, Beni, quando eu conto a história. Você lembra a história do macaco de chifre do jornal? Ah, lembro. Você sabe que foi você que sugeriu isso, né? E fiz aquela besteira. Nós estávamos num grupo e a gente precisava, e você teve essa ideia. Por que a gente não fala do macaco de chifre? Que coisa, né? Que babaquice, hein? Como é que pode um negócio desse? Não, e o duro, Beni, que eu me lembro que tinha um prefeito, se eu não me engano, de Presidente Médici, se eu não me engano. Ele ligou para mim 2 dias depois, falando que viu um macaco de chifre na rodovia e estava com uma fêmea do lado. Meu Deus do céu. Olha, rapaz, eu vou te falar. Agora, uma coisa que eu tive também, foi o dia que choveu peixe em Ji-Paraná, que eu dei essa notícia. Porque é o seguinte... Deixa eu te falar uma coisa. Inacreditável. Aqui na rua da minha casa, Choveu. quando chega o inverno amazônico, época de chuva, chove peixe. Não, eu vi, Beni. O Júlio me ligou, falou, vai lá na antena lá da TV, lá no... E que choveu peixe. Eu falei, Julinho, Pelo amor de Deus. isso era um domingo. Não. Não, porque as pessoas falavam, eu dava risada. Quando eu cheguei lá, tinha uns peixinhos ali caídos, cara. E o que é isso, Benício? Tem alguma explicação? Eu não sei. A única coisa que eu quero acreditar é que aqui no bairro que eu resido aqui já há quase 40 anos na mesma casa, aqui no bairro tinha muitas lagoas, tanto é que chama-se bairro Lagoa. Muitas lagoas, peixes, esse negócio todo. A única coisa que me faz acreditar é que no calor violento deve existir uma pressão, sei lá o que leva esses peixes lá para cima, forma uma nuvem, quando chove, vem os peixes. É a única explicação que eu encontro para isso. Ô, Benê, voltando a falar de rádio, principalmente aqui no interior, mas o rádio perdeu a tua essência, né? Você lembra quando tudo passava pela rádio, né? As pessoas se informavam pela rádio.
carnaval, tudo era pela rádio. Hoje, rádio é um vitrola. E não estou falando de Votuporanga, não. Estou falando de todo o interior. Então. Porque era emocionante fazer rádio, né? Zé, me permita discordar um pouco de você, mas o rádio é a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Isso são palavras de Hélio Ribeiro, que você conhece. Mas eu vou te dizer uma coisa. O rádio continua sendo o rádio. Para mim, o maior meio de comunicação do mundo chama-se rádio. Quando aconteceu lá no final dos anos 60, com a explosão da televisão no interior de São Paulo, principalmente em Votuporanga, ainda, claro, televisão preto e branco, o que a gente de rádio ouvia? Acabou o rádio. Ah, sim, não, tudo bem. Acabou o rádio morreu. Acabou o cinema. Exatamente. Acabou, a televisão acabou com tudo. E realmente, Zé, nós passamos momentos terríveis. Não tinha mais anunciante. As empresas tinham dificuldades de fazer a folha de pagamento. Olha, foram momentos assim de chorar, cara. De chorar. Por que chorar? Porque quem amava o rádio, e nem muitos de nós, de repente vê isso. De repente você vê também, como aconteceu com a Rádio Piratininga, chega lá o pessoal do governo, lacra os transmissores da rádio, fecha tudo. Meu amigo, mas Deus existe, né? Não, Beni, o que eu quero dizer é o seguinte, não, eu também acho. Eu lembro uma vez, não sei quem, eu estava vendo uma palestra, falou assim, o rádio está em todo lugar. O cara está lá colhendo café, ele está com o radinho dele pendurado lá. Exato. E assim, a mulher está trabalhando em casa, ela está ouvindo rádio, né? Porque ela não pode tirar os olhos do que ela está... Quer dizer, o rádio ele chega em qualquer lugar. O que eu digo é o seguinte, Beni, se você pegasse... Tem uma foto icônica da Rádio Independência de Rio Preto, tem uns 40 funcionários ali, entendeu? Hoje, você faz uma rádio com 3, 4. Ou com um só, pela internet. Então, quer dizer, eu falo assim, aquele glamour da rádio. Por exemplo, quando tinha carnaval, tinha aquele desfile na Rua Amazonas. Poxa, a equipe da rádio ia 2 horas antes para a Rua Amazonas. Ah, sim, claro. Né? E hoje acabou. Zé, é o seguinte, depende do meio em que está o rádio. Se o meio que ele está é dinâmico, se é explosivo, o rádio está lá reportando tudo isso com o maior profissionalismo do mundo. Agora, se esse rádio estiver no meio onde não acontece nada, e aí, como é que vai fazer? Então, vira o vitrolão, como você disse. Vamos ouvir, acabamos de ouvir. Não tem. O João Carlos. O João Carlos falou uma coisa aqui, que eu não sei que evento que ia ter, aniversário da cidade, não sei. Acho que era aniversário da cidade. O Luiz Ivoiro escalava pessoal, começava às 5 da manhã, com alvorada, ia até a noite. Exatamente isso. E um ia passando pro outro. E o Luiz Ivoiro falava assim, e quem pedia boa música, porque tinha aquela, né? O cara não tinha... Agora vamos ouvir a boa música. O Luiz Ivoiro vai estar demitido. Então,
ficava-se o dia inteiro ao vivo. Exatamente. Hoje Essa mania do Luiz é um negócio impressionante. 1980, se não me engano, seleção brasileira se preparando para a Copa do Mundo de 82, coisa parecida. Então, pela Rádio Dirceu, o Luiz inventa de transmitir lá do estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Brasil e Chile. Só que tem uma coisa, o jogo começava às 5 da tarde. E o seu Luiz Ivoi resolveu abrir a jornada esportiva às 8 horas da manhã. Pelo amor, eu ia falar 1h da tarde. Não, 8 horas da manhã, Zé. Falei, meu Deus, o Luiz é maluco, não é possível. E vamos nós, velho, segurando o abacaxi ali, das 8 da manhã às 5 da tarde. E já não tinha mais o que fazer, eu fui fazer a besteira, o estádio Santa Cruz já lotado. Eu resolvi, com o meu microfone, maletinha, fone de ouvido, ir lá, no círculo central do gramado. Aí eu olhei para que bancada tudo lotado, aí eu falei para o meu operador, você quer ver como que o brasileiro é curioso? Tapei a mão aqui e fiquei olhando para cima e apontando o dedo. Zé, deu 2 minutos. Estava o estádio todinho olhando para cima. Coisa inacreditável. Como a curiosidade é um negócio fantástico do brasileiro. Ficaram olhando e perceberam que não era nada e que eu estava com gozação. A minha mãe recebeu o elogio de quase 30 mil pessoas. O estádio... Ah, meu Deus do céu. Eu falei da Rádio Verinha porque quando você estava lá, eu fiquei uns meses lá. Tive uma rápida passagem. Mas tem uma história comigo lá na Rádio Verinha que eu conto para todo mundo. Aniversário da cidade e nós fomos para a Avenida Bento de Abreu Sampaio Vidal. 4 de agosto. E nós estávamos lá em 4, 5 e 1, entrevistando, e sem chamar estúdio. Passava para outro e tal. Aí chegou uma hora, acho que foi você, falou, gente, às 7 horas da noite vai começar a chegar bastante gente, político. Então, vão para casa e você me deixou lá. Você falou, você fica aqui, qualquer coisa, chama o estúdio, pra ouvir música e tal. Beni, eu tô lá. De repente, ia ter uma peça de teatro. Eu chovo, tu choves, ele chove. Eu lembro até hoje o nome dessa peça. E quando começou a peça de teatro, vamos agora para os nossos estúdios e nada. Porque o operador ficou o dia inteiro lá sem ninguém chamar ele. Meu Deus. Ele foi pro boteco tomar uma. Beni, eu narrei a peça de teatro. Meu Deus. Você acredita? Era isso. Você vai deixar o rádio mudo? E agora, fulano, eu lembro até hoje isso. Ô Zé, tem umas coisas no rádio que a gente contando ninguém acredita. Em Fernandópolis, eu estava pela Rádio Difusora transmitindo o carnaval lá do tênis. Última noite. Não sei o quê. Aí eu comecei a encerrar a transmissão da rádio. Só que o meu áudio, o meu som, estava saindo em umas caixas de som dentro do clube. E aí, quando a orquestra encerrou, ficou aquele silêncio. E eu falando, agradecendo a direção do tênis, agradecendo meus companheiros de trabalho, agradecendo não sei o quê, e que Deus
foi mais uma vez bondoso com todos nós e comecei. E todo mundo parou, olhando para mim, fazendo aquilo, encerrando um carnaval daquela maneira. O meu operador de som lá na mesa teve uma sensibilidade. Sabe o que ele fez? Ele entrou com Ave Maria. Muita gente saiu dali chorando. Chorou. Chorando. É impressionante. É verdade. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Agora é uma puta sensibilidade do operador, né? Pelo amor de Deus. Coisa de maluco. Esses caras são malucos, Esses caras não têm nada na cabeça. Tudo maluco. Mas maluco por bem. Pelo bom, no bom sentido, claro. De uma criatividade. Os caras é tudo doido, cara. Tudo doido. Beni, nosso tempo acabou. Seria muito bom a gente ficar relembrando os velhos tempos, que nós temos muita história para contar. É verdade. Eu agradeço a sua paciência. Não, quem agradece sou eu. Quem agradece sou eu. E vou te dizer uma coisa. Que feliz ideia criar esse programa. Que feliz ideia. Porque eu, claro que não todo dia, mas quando eu posso e tenho tempo, eu estou assistindo o programa. Eu estou vendo figuras maravilhosas que fazem parte da história de Votuporanga, né? Contando a sua vida, contando momentos que viveu em Votuporanga, ou que vive até hoje, relembrando grandes amigos, grandes figuras, né? É verdade. Parabéns, cara. Parabéns. Tinha que partir dessa cabecinha aí, né? É um negócio impressionante, cara. Beni, muito obrigado pelo elogio e muito obrigado por você ter participado. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu. Muito obrigado pela sua audiência e nós voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Até a semana que vem.